Graça e paz, meus irmãos. Amém? Amém mesmo? Estamos felizes com este culto que o Senhor nos permite prestar a Ele nesta noite. O segundo culto de hoje. Tivemos aqui pela manhã, cultuando o nosso Deus. E eu quero continuar com Neemias, este livro tão precioso do Velho Testamento, com histórias tão práticas, com princípios para serem aplicados em qualquer momento da nossa vida. E hoje eu quero trazer uma palavra que eu entendo ser prática, importante para você, para mim, para nós, como igreja do Senhor Jesus. E antes de eu entrar no tema, eu assisti um filme. Eu não sou muito de assistir filmes desses contos de fada, né? E um clássico desta área, um filme bem infantil, um filme que, apesar de não ser cristão, daqueles filmes que dá para assistir com a família, que é A Princesa Prometida. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir este filme. Ele é cheio de aventura, tem romance, tem vilão, tem o mocinho, né? Aquele típico filme dessa natureza. E ali tem o herói, Wesley, né? E o Humperdinck, que é o vilão. E há uma parte no episódio, no filme, que é muito interessante e que dá para tirar uma lição muito jóia. É o momento em que o herói parece ter morrido. Mas aí o corpo dele é resgatado e eles levam o corpo dele para Max, o milagreiro, ou milagroso. E quando o Max pega aquele corpo, ele já estendido sobre uma mesa, ele levanta a mão e a mão cai porque ele está morto. E aí, naquela conversa ali, o milagreiro, que nem queria atendê-los, porque tinha sido despedido pelo príncipe, estava chateado, porta fechada, ele diz assim para os amigos de Wesley: ele está quase morto. Depois o diálogo se desenvolve e no meio do diálogo ele faz uma pergunta, os amigos respondem e aí ele diz: não acredito em vocês, não vou perguntar para ele. Aí os amigos dizem: mas morto não fala. E aí é que entra onde eu queria destacar. Quando diz morto não fala, então o milagreiro Max diz assim: mas ele está quase morto. Quase morto é diferente de completamente morto. Quase morto significa que ele está levemente vivo. E eu queria parar aqui um pouquinho, depois eu vou, nessa história, trazer uma outra, explorá-la de uma outra forma, mas nesse princípio, eu queria apenas comparar esta frase, quase morto ou levemente vivo, com a situação espiritual nossa como igreja do Senhor Jesus. Igrejas da Europa e também dos Estados Unidos, algumas delas fecharam as suas portas, não eram igrejas quase mortas, igrejas completamente mortas. Claro, quando a gente fala isso, às vezes a gente pensa que não tem nada acontecendo nesses países. Tem sim, não é? Deus tem preservado um remanescente fiel. Estados Unidos tem algumas igrejas extraordinárias, cumprindo um excelente papel. E na Europa tem algumas também. Na Inglaterra tem uma igreja, Vineyard está lá, na Áustria, na Inglaterra. São igrejas relevantes, que têm cumprido um propósito relevante. Mas muitas delas morreram, portas fechadas. E algumas delas levemente vivas, ou quase mortas. O que dizer da igreja evangélica brasileira? Eu diria que nós estamos num momento crucial. Aqui nós temos liberdade de expressão, podemos pregar o evangelho no rádio, na televisão, nas praças, mas eu creio que algumas ameaças têm nos cercado de tal forma que nós temos que tomar muito cuidado com este momento que nós estamos vivendo. E o que vai garantir o vigor da igreja do Senhor Jesus neste país
é o avivamento, ou reavivamento, segundo as Escrituras Sagradas. Nós não podemos estar levemente vivos. Nós precisamos estar fortemente vivos. E trazendo para o texto bíblico que eu vou ler, o povo de Israel viveu décadas sendo influenciado pelo paganismo, porque eles tinham sido levados como cativos. De repente Deus levanta Esdras, levanta Neemias, eles voltam, reconstroem os muros de Jerusalém, reconstroem o templo, estabelece as guardas para poder vigiar a cidade. Nós conhecemos essa história. Mas em meio a tudo isso que acontece, esse povo precisava de uma restauração espiritual, porque eles estavam quase mortos por tudo que eles haviam experimentado durante aquelas décadas de influência pagã. E aí nós encontramos no livro de Neemias, Esdras convocando o povo, uma assembleia, para que nesta assembleia ele pudesse mudar a história da nação. E aqui nós temos 3 ingredientes de avivamento que eu quero dar destaque hoje à noite. Receita essa que serviu para a nação de Israel, receita esta que serve para nós nos dias de hoje, porque não mudou. Esses 3 ingredientes continuam sendo importantes para que a igreja mantenha o seu vigor espiritual. Quais são eles? Para que nós possamos experimentar este avivamento. Quais são esses ingredientes essenciais para restaurar o vigor espiritual para mim, mas para a igreja do Senhor Jesus? Primeiro, a palavra de Deus. Em qualquer lugar do mundo, preste atenção, em qualquer lugar do mundo, onde se contar alguma história de avivamento, saiba que essa história de avivamento tem que estar profundamente ligada à palavra de Deus. Não existe, aqui é uma afirmação, não é uma suposição, não existe genuíno avivamento sem a palavra de Deus, sem a Bíblia Sagrada. A pregação da palavra de maneira genuína, de maneira íntegra, de maneira profunda, a pregação da palavra é que pode gerar o verdadeiro avivamento. E eu vejo o que acontece no capítulo 8. E se você quiser acompanhar da sua Bíblia, eu sugiro que fique aí no capítulo 8 de Neemias. E eu vou ler agora os dois versículos, os versículos 5 e 6. Na versão que eu tenho aqui diz assim: o escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira construída para a ocasião, um palco que foi construído especificamente para aquele momento. E aí você tem outras explicações que eu vou pular. E aí Esdras abriu o livro diante de todo o povo. E este povo podia vê-lo, porque ele estava nessa plataforma mais elevada. E quando ele abriu o livro, o povo todo se levantou. Quando abriu o livro, o povo todo se pôs de pé. Você não vê Esdras chamando o pessoal para ficar de pé. Foi uma atitude natural, porque naquela ocasião o povo tinha uma profunda reverência pela palavra de Deus. Qual que é a palavra de Deus da época de Neemias? Não é a Bíblia como nós temos hoje. A palavra de Deus que estava naquela época já em uso era a Tora, os primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esta era a lei que regia o povo de Israel e a lei que Esdras passou a ler naquele dia. Você pode imaginar, eu não posso precisar quantas pessoas, mas com certeza uma pequena multidão, como era ficar 5 ou 6 horas de pé apenas ouvindo a leitura da Bíblia? É o que o texto registra que aconteceu. Nós somos, por natureza, inquietos.
Eu consigo perceber daqui quando o culto estica um pouquinho, né? Quando o horário eu fico angustiado com isso. Eu gosto de ter disciplina para começar, mas também de ter disciplina para concluir. Mas existem os transtornos naturais que muitas vezes levam a gente a estender um pouquinho mais 2, 3, 5 minutos já causa uma angústia e uma perturbação tremenda em algumas pessoas, porque ficam inquietas com relação a um tempo um pouco mais prolongado dentro do culto. E olha que nós temos ar-condicionado, nós temos poltrona confortável para sentar, nós temos um bom som. Nada disso existia. E Esdras simplesmente subiu numa plataforma, abriu a Bíblia e começou a ler a Bíblia para aquele povo. Deixa eu dizer para você, isso significa para nós hoje que a palavra de Deus é importante para o avivamento, para o vigor espiritual, para que haja vida de Deus em nós. Por que às vezes eu esfrio, desanimo, começo um processo de doença, enfermidade, morrer espiritualmente, ou ser enganado pelas artimanhas do inimigo, ser levado por vários ventos de doutrina? Sabe por que isso acontece? Porque eu menosprezo a importância da palavra de Deus. Algum tempo da história, nós temos perdido ao longo do caminho o verdadeiro vigor e a verdadeira importância que a palavra de Deus deve ocupar na minha, na sua vida. E olha que nós não temos desculpas. Hoje, se você é uma pessoa que tem dificuldade com leitura, algumas pessoas dizem para mim, pastor, eu sou ruim de concentração, tenho dificuldade com leitura. Hoje você tem a opção do áudio da Bíblia em diversas versões. Você tem outros estímulos de aplicativos que podem levar você a ler a Bíblia, se familiarizar com a Bíblia, se alimentar com a palavra de Deus, para que haja vigor espiritual na sua vida. Como isso é importante? Nós estamos brincando com relação a este assunto. Certo pastor foi visitar uma irmã da igreja e chegou lá, a irmã querendo impressioná-lo, né? Em determinado momento da visita, ela disse para sua filha, filhinha, vá lá na prateleira e busca o livro que a mamãe mais gosta, mais ama. E a menininha foi lá e trouxe um catálogo das lojas do shopping da cidade. Ela esperando que a menina pegasse a Bíblia Sagrada, mas não adianta, você não engana, não é? A sua família, a sua filha, se você ama ou não ama a palavra de Deus, se você realmente valoriza ou não valoriza a palavra de Deus. Ler a Bíblia. Uma professora, uma professora madura, da universidade, uma universidade em Michigan, ela fez uma proposta de leitura da Bíblia com alguns alunos daquela universidade, e eles se reuniram, montaram uma tenda, e eles dividiam turnos de 30 minutos, né? De 30 em 30 minutos, e eles em 60 e poucas horas, com esses turnos divididos ininterruptamente, e eles com o microfone na mão, 30 minutos de leitura, passavam para 30 minutos, em 60 e poucas horas, não me lembro, 65, 66 horas de leitura, eles conseguiram fazer a leitura de Gênesis a Apocalipse nesse processo de revezamento, né, do microfone lendo a Bíblia. E ao final, esta professora, quando foi questionada, eram 200 alunos que estavam fazendo isso, ela simplesmente respondeu assim, nós nos reunimos para ler a palavra. Não nos preocupamos sobre o que diríamos ou o que faríamos. Simplesmente paramos para ler. E ao terminar a leitura, vimos Deus se mover. Algo aconteceu com a simples leitura da palavra de Deus. É o que vai acontecer conosco, se nós lermos, ouvirmos atentamente e entendermos que a palavra de Deus tem grande importância na nossa vida. Esses israelitas
ouviram a palavra, interagiram com ela, porque há um momento no texto, no versos 7 e 8, que o texto diz assim, os levitas, aí vem a relação de todos eles, diz assim, instruíram o povo na lei, e todos permaneceram ali, ninguém dispersou, ninguém saiu. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Ninguém perdeu nada, porque havia atenção, foco na palavra. Você está ligado aqui comigo? Eu queria que você guardasse esse primeiro princípio. Ah, tem um avivamento acontecendo em tal lugar. Qual é a marca desse avivamento? Barulho? Qual é a marca desse avivamento? Algum tipo de movimento, pirotecnia, sei lá o quê? É isso que é a marca? Leve para o seu coração uma coisa. A marca principal de um genuíno avivamento é amor pela palavra de Deus. Paixão pela palavra de Deus. Você sabe o que eu tenho vivido ao longo do meu ministério e percebido? Não estou falando de leigo, não. Não estou falando de um simples leitor da Bíblia, não. Estou falando de líderes religiosos, que eu ouvi falando verdades profundas da palavra alguns anos atrás. Mas no decorrer dos anos, algumas coisas aconteceram na jornada desses líderes, na família desses líderes, que de repente a interpretação da Bíblia tomou outro rumo. Você agora interpreta a Bíblia para resolver os seus problemas pessoais. Antigamente você era contundente em dizer, a Bíblia condena esse pecado. Hoje você diz, não é bem assim. Não é? Deus pensa um pouquinho diferente. Nós não conseguimos entender Deus. Aí você começa a dar jeitinho na interpretação da Bíblia. Sabe o que a palavra de Deus nos diz? Que ela permanece para sempre. Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A Bíblia diz também que eu não posso acrescentar e nem tirar absolutamente nada do que está na palavra. Por isso não cabe a mim mudar a palavra para dar um jeitinho no meu problema. Cabe a mim com humildade dizer o seguinte, a palavra é o termômetro, é a bússola, é a direção, como está no nosso texto de memorização, né? É a luz para o meu caminho. É a luz para o meu caminho. Agora, para fechar este ponto, eu queria dizer para você uma coisa. Isso é simples. É claro que eu, como pastor, não sou ingênuo. Eu sei que muitas vezes a Bíblia fala para me confortar. A Bíblia fala para me consolar. A Bíblia fala para me encorajar. Mas muitas vezes a Bíblia fala contra mim. Muitas vezes a palavra me confronta, me põe contra a parede. Muitas vezes a palavra me faz questionar as minhas atitudes, mas eu tenho que ter humildade para dizer o seguinte, a palavra está certa, eu é que estou errado. Não é? Mesmo quando eu estou em erro, eu tenho que admitir que o erro é meu, não é da palavra. A palavra de Deus é verdade absoluta. Segundo ingrediente do genuíno avivamento, uma sincera adoração a Deus. O avivamento, segundo as Escrituras Sagradas, ele vem acompanhado de uma profunda adoração ao Senhor. O verso 6 deste texto diz assim, Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, amém, amém. Então eles adoraram o Senhor e prostraram rosto em terra, adoraram o Senhor prostrados com o rosto em terra. É interessante a postura da adoração. Mãos erguidas, não é? Contrição, rosto no chão, atitudes de adorador. A verdadeira adoração, ela vem em forma de alegria, vibração, dança, mãos erguidas.
mas ela vem também em forma de entrega, de situação de rendição, postura ginoflexa, curvada, humilde, diante do grande Rei do universo. Esta é a verdadeira adoração. Você já viu como que você vibra e erga as mãos naturalmente quando você vibra? Naturalmente. Eu recebi um vídeo, né? Eu nem conferi, mas acredito que se não foi na tribo ISEC, foi num outro grupo de motociclismo, que era a experiência do pessoal fazendo motocross, subindo uma montanha muito íngreme, bem acidentada também, e aquele tanto de gente na linha assim de fora, como torcedores, alguns não chegaram na metade do trajeto. Nenhum deles cruzou a linha de chegada, tão grande era a dificuldade para esse fim. E eu não sou dessa linha, né, de motocross, mas para quem é, parece que vibra com tombo. A moto cai para um lado, o piloteiro cai por outro, não sei quantas cambalhotas. E para eles aquilo é o máximo. Mas uma coisa que eu notei é que mesmo aqueles que foram só até a metade do trajeto, na hora que eles caíam e a moto caía, eles desciam e erguiam as mãos e vibrava e pulava e erguia de novo e gritava, porque para eles foi uma vitória ter chegado até aquele determinado lugar. Eu não sou frequentador de estádio. Talvez não foi mais do que uma dúzia de vezes que eu fui ao estádio na minha vida quase toda aí, durante essa trajetória. Não é minha paixão, mas é a paixão do meu genro, pastor Sandro. Não é? E um dia, conversando sobre isso, ele estava dizendo, nossa, mas a experiência do estádio é contagiante demais. Um estádio lotado, a torcida vibrando, aquilo é contagiante demais. Não é? Um dia nós conversando sobre isso. E ele faz disso um evento. Já foi para o Rio de Janeiro com o nosso neto, o Paulo Augusto, para assistir um jogo do time dele, que é o Fluminense. E para eles é uma experiência. Né? E ele diz que o evento é exatamente por causa dessa energia, desse vigor. Uma jogada espetacular de algum jogador, o gol do time, faz a torcida erguer, levantar, pular, gritar, sai roucos do estádio, tal vibração, por causa de uma torcida diante de uma partida de futebol. E a gente percebe que muitas vezes nós temos tanta dificuldade de vibrarmos na presença de Deus. Tanta dificuldade de erguer as mãos em adoração. Tanta dificuldade de nos prostrarmos em rendição ao Senhor, dizendo, Senhor, Tu és o meu Deus, o soberano sobre a minha vida, o meu Rei, eu não mereço estar na Tua presença. A adoração e o louvor precisam expressar alegria, mas também precisa, e vibração, mas também precisa expressar rendição, entrega genuína. Ou seja, quando Esdras assume a leitura da Bíblia, diante da nação de Israel, aquela nação precisava viver essa experiência de profunda reverência e também a experiência de uma adoração verdadeira e sincera diante do Rei do Universo. Qual é a sua reação quando você está diante do Senhor? Qual é? Como é que você reage, se manifesta? O pai perguntou para os seus filhos, num momento devocional de família, o que vocês fariam se Deus literalmente tivesse sentado naquela cadeira aqui na nossa sala? Uma criança da família disse assim, papai, eu iria correr, pular no colo dele, abraçar, beijar. Para uma criança foi uma excelente resposta. Mas a presença de Deus deve produzir dois sentimentos em nós. Esse de querer pular, abraçar, beijar não é errado, é um sentimento que devemos ter. Mas você sabe o que a presença de Deus provoca? Quebrantamento, contrição,
uma visão correta de nós mesmos. Isaías, quando viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, capítulo 6, versículo 5, na tradução que eu tenho aqui, diz assim: e então, isso Isaías se expressando, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros também. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando os olhos da gente vê o Rei, o Senhor dos Exércitos, a adoração genuína se exprime com vibração, mas se exprime com confissão, se exprime com entrega, se exprime com arrependimento, se exprime com admitir, não é? Que nós precisamos de uma restauração e de um vigor espiritual. O que a adoração significa para você? Para algumas pessoas é apenas uma expressão de louvor e gratidão, para outros é um gesto de oração, para outros é comparecer aos cultos da igreja, para outros é um relacionamento pessoal com Deus. Há aqueles que acreditam que é uma atitude particular de relacionamento com Deus. Há aqueles que acham que é simplesmente um compromisso espiritual para com Deus. Mas você vai notar que a adoração é tudo isso junto. E você não pode abrir mão de absolutamente nada. Agora, há uma coisa no texto que é muito importante, porque eles adoraram juntos. E tudo que você imaginar sobre avivamento, você vai perceber que o avivamento acontece junto. Não é? É um grupo. Que seja um grupo pequeno, mas o avivamento nasce no coração de uma pessoa somada com o ardor do coração de outra pessoa. O tipo de adoração que acende o avivamento é a adoração da igreja. Quando nós adoramos juntos. Terceiro e último ingrediente. Trabalhar para Deus, comunhão, compartilhamento. Este é o terceiro ingrediente do avivamento. Quando o povo terminou de cantar, gritar, se render a Deus, Neemias, o governador, falou o seguinte, no versículo 10 agora. E Neemias acrescentou, versículo 10, podem sair e comam e bebam o melhor que tiverem, e repartam com os que não têm nada preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor nos fortalecerá. Sabe quando é que o avivamento acontece? Quando eu quero tomar minha refeição junto com, compartilhando com. É interessante porque toda reunião de crente vira festa, né? Vira festa. Grupo pequeno eu vou em vários, né? Agora nessa pandemia estamos aí mais reclusos, poucos grupos funcionando presencialmente, mas tem grupo que decide em grupo o seguinte, nosso grupo pequeno vai fazer lanches simples. Já vi muito essa discussão nos grupos pequenos. Aí eles fazem lá um roteiro, né? Um dia vai ser carne moída com pão, outro dia vai ser ovo frito com arroz branco, outro dia vai ser não sei o quê. Meu querido, pode ser carne moída com pão. Pode ser o zoiudo em cima do arroz branco. Pode ser bolacha Mabel. Ixi, fiz propaganda, né? Pode ser bolacha de sal. Mas quando você reúne com as pessoas que você ama, não é? Orando, cantando, dando boas gargalhadas. Você já percebeu o quanto isso é valioso? O quanto isso é significativo? Isso é avivamento. Quando nós compartilhamos. Então, o elemento, o ingrediente essencial para o avivamento é a comunhão, é o compartilhar, é o serviço cristão, é o se doar, é o repartir a sua mesa com quem está com fome, é dividir a sua refeição com quem precisa. São os pequenos gestos de serviço. Não é só de comunhão, mas de serviço também.
Você não pode imaginar o quanto os pequenos gestos são importantes. Eu nem vou citar por amor ao tempo, mas eu tenho 2 ou 3 exemplos aqui de testemunhos que foram dados de pessoas com pequenos gestos que transformaram a vida. Um deles se converteu por causa de um prato de sopa. E não era que ele era pobre, não. Não é por causa de pobreza ou riqueza. É porque ele estava meio parado diante de uma comida e uma pessoa sensivelmente virou para ele e disse assim: o que está acontecendo? Ele disse assim: uma hora dessa, eu preferi um prato de sopa quente porque essa comida aqui, por questões pessoais e religiosas, eu não como. Aquela pessoa não questionou a fé nem a religião daquele outro. E simplesmente fez para ele, improvisou uma sopa para ele. Talvez até uma sopa dessas pré-prontas, que você só aquece a água lá e faz a sopa. Mas o gesto daquela pessoa fez com que o outro estatalasse o olho, sem entender o que estava acontecendo. E a amizade foi construída. E dentro de pouco tempo, aquele homem se tornou cristão e passou a comer tudo. Que ele não comia antes. Mas porque alguém com muita sensibilidade simplesmente se doou e serviu aquela pessoa. Recentemente, eu não sei se eu já citei aqui, hoje de manhã eu citei, a Ivani foi surpreendida, né, com uma pessoa batendo no carro com um pacote de banana. Ela é a pessoa que queria vender, que no sinaleiro o pessoal fica vendendo banana, né? Aí ela disse: não, obrigado. A pessoa ficou insistindo, ela não. E a pessoa começou a gesticular, ela sem entender e sem querer abrir o vidro, até que ela apontou para um carro. A Ivani olhou para o carro, a mulher se manifestou, ela abriu o vidro. Não, é porque é muita banana para mim, eu já paguei, aí eu mandei doar metade para você aí. Né? E chega a Ivani com um pacote de banana lá em casa que ela ganhou de uma desconhecida no sinaleiro. Isso causou impacto, porque nós conversamos sobre isso, contamos isso para outras pessoas. Um gesto que fez diferença, não porque a gente precisa ganhar um pacote de banana, mas é um ato que marca. Mas teve a contrapartida já também, que eu já contei aqui, da Ivani nos caixas de supermercado, de repente, inexplicavelmente, sentir de Deus que deveria pagar a conta de uma outra pessoa que estava logo atrás dela. Né? Terminou de passar dela, assim, pode passar dessa senhora também. A mulher assustou. O impacto de um ato, de um gesto de bondade, pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Ela pode até pensar: o que tem de errado? Né? O que está acontecendo de estranho? Mas de repente ela vai perceber que é o amor de Deus em ação. O amor de Deus de modo ativo. Você sabe o que é isso? Genuíno avivamento. O genuíno avivamento tem que vir da palavra. O genuíno avivamento tem que produzir adoração verdadeira ao Deus verdadeiro. O genuíno avivamento compartilha, divide. O genuíno avivamento faz tudo isso. Aquela história que eu comecei contando, e eu termino agora com ela, o Wesley foi salvo, né? Ele reviveu mesmo, ele estava quase morto. Eu não posso dizer, por exemplo, da nossa igreja, que tem como slogan uma igreja viva servindo ao Deus vivo, que ela é uma igreja quase morta, ou levemente viva. Eu acho que a nossa igreja é privilegiada. Porém, eu afirmaria que nós não estamos tão vivos quanto deveríamos. Falta mais vigor em nós. Falta mais vida de Deus ainda em nós, porque o genuíno avivamento é Deus produzindo a vida dele em nós. E isso vai desembocar em coisas práticas. Nós vamos melhorar os nossos relacionamentos com os irmãos. Nós vamos ter mais alegria, nós vamos repartir mais, ser mais generosos. Nós vamos amar mais a palavra de Deus.
Se por um lado, eu preciso da palavra entrando em mim para produzir avivamento, eu também preciso entrar na palavra para gerar oportunidade para que esse avivamento aconteça. Eu queria que a obra de Deus fosse incendiada em nossos corações. Quando isso acontece, nós realçamos a nossa aliança com Deus, arrependemos dos nossos pecados, reconstruímos aquilo que precisa ser reconstruído na nossa vida, assim como Neemias e Esdras reconstruíram. A parte material pronta é apenas para dizer agora, Senhor, nós estamos prontos para o agir do Senhor na nossa vida espiritual, na parte espiritual. Você está totalmente vivo ou apenas levemente vivo? Max, o milagroso, disse assim: qual é a diferença entre o levemente vivo ou quase morto com o completamente morto? Ele disse, porque para o completamente morto não tem mais esperança. A única coisa que você pode fazer com aquele que está completamente morto, isso o milagreiro lá falando, é dar uma vasculhada na roupa dele para ver se no bolso sobrou alguma grana para não ser sepultado com a grana. Não é? Mas não tem mais nada o que fazer. Agora, meu irmão, se você está aqui hoje à noite, independente do que você está sofrendo, vivendo, experimentando, significa que tem vida em você. Isso significa que você pode fazer com que esta vida se transforme numa vigorosa vida, num genuíno avivamento. Pode ser um processo. O Wesley saiu de lá ainda sem fôlego de vida, recebeu lá uma pílula coberta de chocolate, que era a pílula milagrosa, ele engoliu, recobrou o sentido, mas ainda teve muita fraqueza física, muita fraqueza no corpo. O processo foi lento. O avivamento de Deus pode chegar instantaneamente, mas a santificação nossa diante do Senhor é um processo. E eu quero desafiar você a começar esse processo. Ouça a Bíblia no seu carro, leia a Bíblia. Um desafio para quem está estudando inglês: escute a Bíblia em inglês, leia a Bíblia em inglês. Já imaginou que exercício maravilhoso para você aumentar seu vocabulário, melhorar a sua pronúncia? Encontre todos os tipos de motivo que você tiver para ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Adore ao Senhor. Compartilhe a sua vida com outras pessoas. Eu queria fazer um apelo e orar por aqueles que sentem que precisa buscar mais vigor espiritual para a sua vida. Eu não posso ver você que está assistindo através dos nossos canais, mas você pode tomar sua decisão aí onde você está também. Mas se você aqui hoje à noite quer uma oração para que Deus acenda o fogo do Espírito na sua vida, para que você apaixone mais pela palavra de Deus, para que você possa experimentar o genuíno vigor espiritual, eu queria orar com você e por você. Para evitar a aglomeração, né? Nós estamos distantes uns dos outros, eu queria que você ficasse em pé onde você está. Se você entende que a Bíblia é importante na sua vida, se você entende que Deus precisa fazer uma obra no seu coração, fique em pé. Vamos falar com Deus em oração agora. Eu nem vou chamar você para vir à frente, você pode ficar onde você está. Nós queremos apenas orar para o Senhor esta noite e pedir isso para Ele, em nome de Jesus. Amém? Um gesto simples, mas eu desafio você a colocar a mão no seu coração aí, como um gesto de dizer assim: Senhor, é sincero o que eu vou te pedir agora. É sincero o que eu vou clamar ao Senhor agora. Se essa pandemia pensou em nos desanimar, eu repreendo isso agora em nome de Jesus. Nós não vamos desanimar, nós vamos sair fortalecidos, renovados, em nome de Jesus. Eu estava me lembrando hoje de manhã de vários diálogos que eu tenho tido e algumas pessoas manifestando uma preocupação: pastor, nós vamos acostumar
longe da igreja, e depois, se a gente acostumar longe da igreja, será que a gente volta a frequentar? Eu tenho a impressão que muita gente vai se perder no caminho. Eu acho que o que vai acontecer é a igreja vai sair mais forte. Primeiro porque aqueles que amam a comunhão, o relacionamento, o culto, o estar junto, amam a palavra pregada, essas pessoas estão que não suportam de saudade, de vontade de estar na igreja. Segundo, se alguém se perder no caminho, se alguém nunca foi achado na história. Porque ninguém que um dia encontrou-se com Jesus se perde no caminho por causa de uma pandemia. Ele se fortalece durante esses períodos de crise. Você crê nisso? Então vamos orar ao Senhor. Grande Deus. Pai, assim como Israel se reuniu para ouvir a Tua palavra, nós estamos reunidos hoje, quer presencialmente, quer, ó Deus, através da transmissão, mas nós estamos ouvindo a Tua palavra. E hoje a Tua palavra nos ensinou, nos desafiou, ó Deus, no sentido de dar valor para o que o Senhor disse. A receita é do Senhor. Por isso, ó Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor nos livre da tentação de querer interpretar a Tua palavra por conveniência, de querer explicar a Tua palavra à luz dos nossos conceitos, das nossas necessidades, mas que nós, ó Deus, possamos deixar a palavra falar a nós e, se preciso for, falar contra nós, para que nós sejamos confrontados por ela, sejamos transformados por ela, sejamos abençoados por ela. Deus, que nós possamos ter amor pela palavra plena, completa, a palavra assim como ela é. Quero te pedir esta noite, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja dando para nós, restaurando em nós o verdadeiro espírito de adoração, uma adoração que exalta, que louva, que vibra, mas uma adoração que se curva, que se prostra, que se rende, que confessa, que reconhece os erros e os pecados. Deus opera para que nós sejamos genuínos adoradores. A Tua palavra diz que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E é isso que queremos fazer, ó Deus, te adorar em espírito e em verdade. Grande Deus, eu quero te pedir nesta noite que o Senhor nos ensine o valor de estar junto, de compartilhar uma refeição, de compartilhar uma experiência de vida, de ter comunhão com o irmão. Ó Deus, o avivamento acontece quando estamos juntos, na comunhão, nos relacionamentos. Por isso eu peço que haja comunhão na vida familiar, que haja comunhão nos grupos pequenos, que haja comunhão no seio da Tua igreja, que haja expressão, as mais diferentes expressões de comunhão na vida da Tua igreja, para que o avivamento genuíno chegue. Nós te pedimos assim, Deus, e esse Teu povo está de pé aqui hoje, porque reconhece que nós estamos diante do Rei do Universo, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. E é diante de Ti que nós nos curvamos, e é diante do Senhor que nós nos prostramos, dizendo que todo crédito nós damos àquele que morreu para garantir que nós tivéssemos acesso à Tua presença. E é no nome dele, do Senhor Jesus, que nós entregamos a nossa oração agora. Amém. 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 Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito esteja conosco aqui, com o povo de Deus na terra, hoje e para sempre. Amém. Boa semana, Deus abençoe a todos.